Deus é bom. Amém? Vamos repetir juntos: Deus é bom. Deus é muito bom, glória a Deus. Segundo livro de Samuel, se você puder, abra comigo, capítulo de número 21. Permitindo Deus, amados, eu quero falar um pouco nessa noite sobre cura. Amém? Cura. Nós temos acompanhado muitas pessoas enfermas, irmãos, doentes na alma, nos sentimentos, porque estão vivendo no passado. Muitas pessoas que não conseguiram enterrar o seu passado de tristeza, o seu passado de fracasso, o seu passado de decepções, e por conta disso enfrenta muita dor. E permitindo o Senhor, eu quero compartilhar de uma maneira bem simples ao seu coração uma palavra do coração de Deus. Amém? Para que todos entendam o contexto, eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 21 até o 10. Quero ministrar os versículos 8, 9 e 10, mas eu vou ler a partir do verso 1. 2 Samuel capítulo 21 diz o seguinte: Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e por causa da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança do Senhor? Responderam-lhe os gibeonitas: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que quereis então que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8 em diante, que eu quero ministrar essa noite. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tivera de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilel, o meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu-se para si sobre uma rocha, e desde o princípio da cega, até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Feche os seus olhos, amado, eu quero orar ao Senhor. Pai amado, esta é a tua boa e santa palavra, Senhor, a tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos desafia, Senhor, a tua palavra que é espírito e vida, Senhor. Nesta noite, através desta palavra, eu venho te pedir que o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração do teu povo, da tua igreja. Senhor, nesta noite, produz cura no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Muitos de nós, ó Deus, têm vivido doentes, Senhor, pensando nos momentos do passado. Muitos de nós, Senhor, não conseguiu superar aquilo que vivemos lá atrás, Senhor. Os traumas da nossa infância, adolescência e até mesmo, Senhor, adquiridos na vida adulta. E por conta disso, muita gente está doente na igreja. Por isso eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a enterrar os nossos mortos, para que possamos, ó Deus, viver uma vida abençoada diante de Ti, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a Tua igreja, a palavra que vai ser ministrada, que o Teu Santo Espírito nos leve, Pai, a entender a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você pode estar estranhando o texto que eu li, um texto difícil de ser lido na igreja. Muitas pessoas olham para um texto como esse e não conseguem enxergar muita coisa nele, mas eu quero ministrar
uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta noite, amado. Muita gente vive de passado. Dizem aí fora que quem vive de passado é museu, não é? Sempre tem alguém engraçadinho para falar essas coisas. Mas infelizmente muitos de nós vivem com o coração no passado. As pessoas não conseguem se desligar daquilo que elas já tiveram, daquilo que elas possuíram ou pensaram que possuíram, e sofrem por isso. Muitas pessoas estão com seu coração lá atrás, na infância. Tem gente doente até hoje, porque o pai deu uma palavra dura para ele quando criança, porque o pai falou alguma coisa que o machucou. Muitas meninas doentes na alma, porque a sua mãe disse que ela não seria ninguém na vida, e ela guarda isso. Muitas pessoas decepcionadas com aquilo que elas perderam no decorrer dos anos, porque todos nós fazemos planos e projetos para a nossa vida. Todos nós temos sonhos, desejos, e às vezes eles não se concretizam no tempo e do jeito que nós esperávamos. E por conta disso muitos de nós acabam adoecendo. Muitas pessoas vivem sempre em função do passado, dizendo: mas eu tinha, eu era, eu fui, e não conseguem nunca viver o presente. Irmãos, tem gente doente de todas as formas, em todos os lugares. Esses dias eu fui levar a minha cunhada Gilce na casa dela, lá no Carrão, depois de uma reunião. E quando eu estava voltando, eu passei, como sempre passo, numa rua, e na frente de uma praça eu vi a foto de um garoto, um monte de velas, coroa lá, e eu vejo isso constantemente todas as vezes que vou lá, e me despertou esses dias, quando eu vi aquilo. Um garoto que anos atrás ele faleceu, o segurança da família pegou aquele garoto, o sequestrou e matou o menino. Os pais sofreram muito, o pai, a mãe, um descendente de uma família japonesa. O garotinho então foi assassinado, e os pais sofreram demais com isso. Foi divulgado em toda a imprensa, muitos de vocês devem ter ouvido falar nisso. E os pais não conseguiram enterrar aquele garoto até hoje. Todas as vezes que se faz alguma coisa e aquele pai aparece na televisão, ele aparece com uma camiseta com a foto do seu filho estampada no peito. Se você passar hoje naquela pracinha lá na rua Dentista Barreto, você vai ver a foto do garoto, a coroa de flores, você vai ver uma série de coisas lá. Aquela família sofre até hoje a morte daquela criança. Eles não conseguiram enterrar o menino, não conseguiram. Talvez, amados, o sonho daquele pai, o sonho daquela mãe, para aquela criança é que ele fosse um grande homem no futuro, um grande empresário, um advogado, não sei. O pai certamente tinha grandes sonhos para aquela criança, a mãe deve ter desejado muito ter aquele filho. E nós respeitamos muito essa dor. Muitos de vocês talvez tenham se identificado com uma situação como essa, mas eu quero te dizer, meu amado irmão, em nome de Jesus, embaixo da direção de Deus, nós precisamos aprender a enterrar os nossos mortos. Essa família deixou de viver todos esses anos porque eles estão pensando sempre naquele garoto que morreu. Tem gente até hoje, tem moça que não casou, ela tinha projetos para o casamento e o noivo deixou, o noivo abandonou, o homem deixou ela para trás, enganou, e ela acha que todo homem é igual e nunca mais ela sonhou com uma família. Você precisa, minha irmã, enterrar esse fantasma, em nome de Jesus. Tem rapazes que tinham tudo para dar certo, para ter um futuro brilhante, uma vida abençoada, mas alguma coisa deu muito errado lá atrás, e ele então enterrou todos os seus projetos. Os sonhos dele foram enterrados, e essas coisas têm machucado o coração dele. Ao invés de enterrar os mortos, ele enterrou os sonhos, e o fantasma está vivo todos os dias, machucando o coração da pessoa.